Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria! Amadas irmãs e amados irmãos, hoje aqui nós nos encontramos mais uma vez para meditar a palavra do Senhor. Hoje, dia 4 de novembro, quarta-feira, nós temos a alegria de poder celebrar, o dia de um santo muito querido e muito importante da nossa igreja, São Carlos Borromeu. Nós queremos louvar e bendizer a vida desse santo tão querido. São Carlos Borromeu, ele nasceu lá na Itália e foi alguém que deixou para nós um exemplo de vida muito importante para seguir. Ele tornou-se sacerdote, bispo e arcebispo também lá na cidade de Milão, grande cidade lá da Itália. Viveu no século XVI, num período muito importante da igreja, em que a igreja estava passando por algumas transformações, renovações, e ele foi alguém que ajudou muito a igreja a meditar, a refletir sobre alguns passos importantes a serem dados, dentro do campo da liturgia, na catequese, e para nós também ele foi muito importante para ajudar a estruturar, organizar a vida de formação dos nossos seminaristas, ou seja, daqueles jovens que queriam ser ordenados sacerdotes. Então, ele ajudou a preparar os seminários, a vida de formação, os conteúdos, para que assim todo aquele a que se colocasse no caminho em vista da ordenação sacerdotal pudesse ter uma boa preparação. Então nós queremos louvar e bendizer São Carlos por esse ânimo, por essa coragem, por essa determinação de ajudar a nossa igreja a realmente ser mais organizada. E também ele deixou para nós um exemplo muito grande de alguém muito preocupado aí com as pessoas necessitadas, E assim, louvamos e bendizemos a Deus a vida de São Carlos Borromeu. E é muito interessante nós também lembrarmos aqui que São Carlos Borromeu, ele é o patrono de duas congregações. A congregação feminina das irmãs carlistas ou escalabrinianas, E também os padres carlistas, que tem como patrono São Carlos Borromeu. Também são conhecidos como os padres escalabrinianos, São escalabrinianos porque João Batista Scalabrini, que foi o fundador, e trouxe como patrono, para a congregação fundada, São Carlos Borromeu. E os nossos irmãos e irmãs carlistas trabalham muito com os imigrantes, São pessoas que necessitam de apoio, de uma palavra, de um consolo, de uma orientação para viver em outros países e assim sentirem um pouco mais de segurança em suas vidas. Que Deus abençoe todos os nossos irmãos e irmãs carlistas. Ouçamos então no dia de hoje o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher, de seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro não se senta primeiro e examina bem
Se com 10 mil homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20 mil, se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e queridas irmãs, hoje o Santo Evangelho vem falar para nós sobre o discipulado. E nós aprendemos, a partir do documento de Aparecida, realizado no ano de 2007, lá em Aparecida, a partir da reflexão feita pelos nossos bispos lá presentes, e todos os nossos irmãos e irmãs que procuram aprofundar no conhecimento das coisas de Deus e procuram trazer para nós, atualizar a palavra de Deus para os dias de hoje. Então, chegou-se à seguinte conclusão, que todos nós batizados, somos discípulos e discípulas, missionárias e missionários de Jesus. Porque muitas vezes nós podemos achar que discípulos de Jesus são só os bispos, só os padres, e não é assim. Discípulo de Jesus é todo aquele e toda aquela que segue a Jesus, que é batizado, que aceita a palavra de Deus e que procura viver a palavra do Senhor. É claro que quando nós assumimos ser discípulos e discípulos de Jesus, nós temos também o nosso chamado, a nossa vocação. Nós somos chamados, sabemos primeiramente por Deus, a viver a vida, viver com amor, com dedicação. Somos chamados à santidade, como refletimos aí no dia 1º, dia de Todos os Santos. Nós somos chamados a sermos cristãos, seguidores de Jesus, cumpridores do ensinamento do Senhor Jesus Cristo, alimentados pela palavra, por Ele mesmo, que se dá a nós em alimento para nos fortalecer na nossa caminhada, não é mesmo? Mas, queridos irmãos e irmãs, também somos chamados a uma vocação específica, Muitos são chamados à vida matrimonial. Também aqueles que são chamados a essa vocação matrimonial também precisam refletir, pensar, na responsabilidade que é estar ao lado de uma pessoa, cuidar dela com carinho, com amor, torná-la feliz, E também a bênção dos filhos, assumindo a vocação matrimonial, assumir o cuidado aí dos filhos, o amor, o carinho, a atenção, orientá-los também para seguir Jesus Cristo, e assim o casal vai vivendo bem a sua vocação, assumindo também, é claro, serviços e ministérios dentro da igreja, dentro das suas possibilidades. Uma vocação maravilhosa, mas por isso que precisa ter sempre a fase do namoro, conhecer um ao outro, olhar se realmente tem condições de assumir essa vida a dois, a necessidade também de fazer uma preparação na igreja, na comunidade, nós chamamos até o curso de noivos, tudo para ajudar realmente o casal a assumir bem a sua missão e vocação. Nós também temos os discípulos de Jesus, discípulos que se entregam, consagram a sua vida totalmente ao Senhor, sendo uma religiosa, um religioso que faz os votos de pobreza, obediência e castidade, sendo um sacerdote, também para ser um animador da comunidade, aquele que, orientado pela palavra de Deus, procura aí sempre ajudar os irmãos e irmãs a sentirem a proximidade de Jesus, aquele que oferece para nós os sacramentos como sinais amorosos de Deus para conosco, nos alimentando para a nossa vida e missão. Então, é necessário também que os consagrados, os sacerdotes possam então pensar, refletir na missão, no compromisso, na responsabilidade, e como Jesus falou aqui, pensar, refletir se tem condições de assumir essa missão e vocação para se colocar totalmente a serviço aí do reino de Deus, E para isso, muitas vezes, é necessário deixar familiares, deixar amigos, deixar algumas atividades que fazíamos para se colocar totalmente a serviço do reino de Deus, E por isso mesmo
é uma vocação muito importante, mas sabemos que tem os seus desafios. Então nós pedimos a Deus a sua bênção, porque cada um de nós possa assumir bem a vocação que o Senhor nos concedeu, e assim trabalhar pela construção do reino dele, seja como casados, solteiros, seja como consagrados ou como sacerdotes. Deus está conosco e Ele é a nossa força. Nós estamos aqui reunidos hoje, pedimos a bênção de Deus para você, pedimos a bênção de Deus para a sua vocação e que todos nós possamos sempre seguir Jesus Cristo, o nosso Senhor. E hoje, quarta-feira, nós queremos fazer um convite para você. Não se esqueça, né? Logo mais, às 20 horas, temos a novena perpétua em louvor a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né? Então, entre no canal YouTube, faça sua inscrição, compartilhe com outras pessoas, para assim levarmos a boa nova de Jesus para todos os pensamentos e corações. A bênção de Deus, por intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e São Carlos Borromeu. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.